A esposa do milionário humilhou a empregada na frente de todos, mas um minuto depois, todos ficaram chocados com o que a empregada fez. Priscila estava vivendo o auge da sua vida. Com 28 anos, ela tinha acabado de se formar como veterinária, e seu amor pelos animais fazia seu trabalho ser mais do que apenas uma profissão, já era uma verdadeira paixão. Todos os dias, ela lidava com cachorros, gatos e outros bichinhos que dependiam dela, e o sorriso em seu rosto ao ver um animal recuperado de uma cirurgia ou doença deixava claro que ela estava onde deveria estar. Ela morava sozinha, mas sempre foi muito próxima de sua família, especialmente de seu pai, Carlos. Ele era seu maior exemplo de força, caráter e amor. Com apenas 54 anos, Carlos parecia um homem no auge da saúde. Ele era do tipo que corria pela manhã, comia alimentos saudáveis e fazia todos os exames médicos regularmente. Era difícil imaginar que alguém como ele pudesse sofrer com algo sério. Nas poucas vezes em que ele reclamava de algum mal-estar, geralmente era algo passageiro, como uma dor muscular depois de uma corrida mais intensa ou um cansaço normal após um longo dia de trabalho. Nunca era nada que levantasse preocupações. Por isso, quando Priscila recebeu a ligação de sua mãe, em uma terça-feira comum, algo dentro dela congelou. Ela estava no consultório veterinário, prestes a atender um cliente com seu cachorro, quando o telefone tocou. Ao ver o nome de sua mãe na tela, ela sorriu. Estava acostumada a receber ligações rápidas de sua mãe para conversar sobre coisas cotidianas. Talvez fosse mais uma dessas conversas. Mas assim que atendeu, a voz do outro lado da linha não era habitual. A voz de sua mãe estava fraca, quebrada. Pri, seu pai. Essas foram as únicas palavras que Priscila conseguiu ouvir antes de sentir o peso do mundo desabar sobre ela. Seu coração acelerou. O que aconteceu com o papai? Ela perguntou, já com a respiração ofegante. As palavras da ataque cardíaco fulminante ecoaram no telefone, mas a mente de Priscila não conseguia processar aquilo. Seu pai? Um ataque cardíaco? Nada daquilo fazia sentido. Ele era saudável, não tinha problemas com o coração, não bebia, não fumava. Como isso poderia acontecer? Ela não se lembra exatamente como conseguiu chegar ao hospital. Tudo parecia um borrão. O trânsito, as ruas, as pessoas, nada fazia sentido. O consultório? Ela mal conseguia se lembrar de como tinha saído de lá. Quando finalmente chegou ao hospital, viu sua mãe e seu irmão mais novo, Gabriel, sentados na sala de espera. O rosto de sua mãe estava molhado de lágrimas, e Gabriel parecia perdido, com os olhos fixos no chão. Foi então que a realidade começou a bater com força. Ele já se foi, Pri, disse sua mãe, sem forças, enquanto segurava a mão da filha. Priscila não conseguia acreditar. Aquilo era um pesadelo. Só podia ser um pesadelo. Mas conforme os minutos passavam e ela via os rostos entristecidos ao seu redor, a verdade se instalava em seu coração. Seu pai, seu herói, não estava mais ali. Não houve despedidas, não houve avisos. Carlos simplesmente se foi. Um ataque cardíaco fulminante, disseram os médicos. Um evento raro, mas que poderia acontecer com qualquer um, em qualquer momento, até mesmo com alguém aparentemente saudável como Carlos. O choque inicial de Priscila era tanto que ela mal conseguia sentir dor. Era como se estivesse anestesiada. Ela ouvia os médicos explicarem que, às vezes, o coração falha sem explicação. Não era algo comum, mas não era impossível. Porém, para Priscila, essas palavras não faziam sentido. Era como se estivessem falando sobre outra pessoa, sobre outra família. Ela não conseguia associar aquilo ao pai que ela conhecia tão bem, um homem cheio de vida e energia. Os dias seguintes foram uma confusão de sentimentos. O velório foi realizado rapidamente e amigos, familiares e colegas de trabalho de Carlos apareceram para prestar suas homenagens. Priscila ouvia palavras de conforto por todos os lados, mas nenhuma delas realmente alcançava seu coração. Era como se houvesse uma barreira entre ela e o resto do mundo. Nada parecia real. Sua mãe estava devastada.
Priscila tentava ser forte por ela, mas a sensação de vazio era esmagadora. Gabriel, com apenas 20 anos, estava perdido. Ele sempre foi mais ligado ao pai, então a perda o afetou de forma diferente. Ele passou os dias seguintes trancado no quarto, sem querer falar com ninguém. Priscila tentava se aproximar, mas não sabia como confortar seu irmão quando ela própria mal conseguia lidar com a própria dor. Durante aquele período, Priscila começou a questionar tudo. Como uma pessoa saudável como seu pai podia morrer assim, do nada? Não havia sinais, não havia sintomas que sugerissem algo errado. Tudo parecia tão fora de lugar. Carlos era o tipo de pessoa que estava sempre atenta à saúde, e Priscila não conseguia aceitar que a vida dele tivesse sido interrompida dessa forma, sem motivo aparente. Ao mesmo tempo, ela começou a perceber pequenos detalhes que a incomodavam. Seu pai, embora fosse uma pessoa transparente, parecia mais preocupado nas últimas semanas antes de sua morte. Ele não falava muito sobre isso, mas Priscila se lembrava de vê-lo mais pensativo, às vezes até distraído. Ela chegou a perguntar se algo estava errado, mas ele sempre desconversava, dizendo que era apenas o trabalho que estava sendo mais exigente ultimamente. Na época, ela não deu muita importância a isso. Mas agora, com ele morto, esses pequenos sinais pareciam gritar por atenção. A cada dia que passava, o peso da ausência de seu pai ficava mais difícil de suportar. Priscila não conseguia evitar se lembrar das últimas conversas que tiveram, das risadas que compartilharam, das promessas de viagens que fariam juntos. Tudo isso agora estava perdido, como se tivesse sido arrancado dela de forma abrupta e cruel. O pior de tudo era que ela não conseguia entender o porquê. Por que seu pai? Por que desse jeito? Os médicos continuavam a afirmar que a causa da morte era natural, mas Priscila não conseguia aceitar aquilo. Não podia ser apenas um infarto. Algo dentro dela, uma sensação incômoda, dizia que havia mais por trás daquela morte do que parecia à primeira vista. Ela não sabia o que era, mas sentia que, de alguma forma, seu pai não tinha simplesmente morrido por acaso. Alguns meses se passaram desde o funeral de Carlos, e a vida de Priscila ainda estava um pouco fora de lugar. As coisas no trabalho pareciam normais para os outros, mas ela sabia que nada seria o mesmo. Perder o pai foi um golpe que a deixou meio perdida. Ela continuava atendendo seus clientes na clínica veterinária, ajudando os animais, mas havia uma sombra constante no fundo de sua mente. Em casa, o ambiente também estava estranho. Gabriel, seu irmão mais novo, ainda estava muito abalado. Sua mãe tentava manter uma rotina, mas era evidente que ela também estava sofrendo. As conversas eram sempre sobre o básico: trabalho, como foi o dia, o que fazer para o jantar. Mas o nome de Carlos raramente surgia. Cada vez que pensavam nele, a dor reaparecia. Certo dia, enquanto arrumava algumas caixas no armário da sala, Priscila encontrou algo que não via desde a morte do pai: o celular dele. Ele havia ficado ali, guardado, desde que sua mãe o colocou de lado, sem ter coragem de mexer. Naquele momento, Priscila ficou parada, segurando o aparelho nas mãos. Não tinha certeza se estava pronta para lidar com as memórias que aquele objeto guardava. No entanto, algo a impulsionou. Talvez fosse o desejo de se sentir mais próxima do pai ou a curiosidade de ver as últimas fotos e mensagens que ele trocou. O celular estava descarregado, então Priscila o conectou no carregador e esperou. Enquanto ele ganhava vida novamente, ela se preparava emocionalmente para revisitar aquilo que seu pai havia deixado para trás. Quando a tela finalmente acendeu, Priscila desbloqueou o aparelho e viu um mar de notificações antigas. A maioria eram mensagens automáticas, como lembretes de contas a pagar ou propagandas. Mas então, algo chamou sua atenção. Entre todas as notificações comuns, havia várias chamadas perdidas e algumas mensagens de texto não lidas. Estranhamente, elas eram de um número que Priscila não reconhecia. O nome na tela era Janaína Costa. Aquilo não fazia sentido para ela. Quem era Janaína Costa? Seu pai nunca tinha mencionado esse nome, e ela não conseguia se lembrar de alguém com esse sobrenome em suas conversas.
Priscila, com o coração começando a bater um pouco mais rápido, abriu a primeira mensagem. O conteúdo era, no mínimo, estranho. Carlos, precisamos resolver isso. Se você falar alguma coisa, não vai passar de hoje. Ela parou. Reli a mensagem várias vezes, como se tentasse processar o que aquilo significava. Não vai passar de hoje? O que isso queria dizer? Quem era essa pessoa ameaçando seu pai? Priscila sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O pai dela, o homem que sempre foi tão forte e protetor, estava sendo ameaçado por alguém? Mas, por quê? Tentando manter a calma, ela olhou as outras mensagens. Algumas eram menos diretas, mas ainda assim estranhas. Carlos, você sabe o que está em jogo. Não posso deixar isso acontecer. Por favor, Carlos, pense bem. As consequências vão ser graves. Priscila não fazia ideia do que aquilo significava, mas algo estava muito errado. Seu pai não era do tipo que se metia em encrencas ou problemas grandes. Ele era um homem simples, contador, que sempre fez seu trabalho com responsabilidade. O que poderia ter levado alguém a ameaçá-lo desse jeito? Com as mãos um pouco trêmulas, Priscila decidiu investigar quem era Janaína Costa. Uma busca rápida na internet revelou que ela era casada com Paulo Costa, um dos empresários mais poderosos e influentes da cidade. Paulo era dono de várias empresas, e o nome dele sempre estava nas páginas de economia dos jornais. Mas o mais chocante para Priscila foi descobrir que seu pai trabalhava justamente para uma das empresas de Paulo Costa como contador. Então, tudo começou a fazer um pouco mais de sentido. Carlos, como contador, poderia ter descoberto algo comprometedor, algo que Janaína queria manter em segredo. Talvez fosse por isso que ela estava enviando aquelas mensagens. Mas o que seria tão grave a ponto de levar alguém a ameaçar seu pai? Priscila sabia que não poderia simplesmente ignorar aquilo. Se essas mensagens fossem apenas o começo, o que mais seu pai teria descoberto? E por que ele nunca contou nada para ela ou para sua mãe? Ele sempre foi muito reservado sobre o trabalho, dizendo que não queria preocupá-las com os problemas do escritório. Mas agora parecia que ele estava guardando algo muito maior do que ela jamais poderia imaginar. Sem hesitar, Priscila passou o resto da tarde vasculhando o celular. Ela olhou mensagens antigas, e-mails, ligações. Tentava juntar as peças de um quebra-cabeça que parecia impossível de resolver sozinha. Algumas mensagens anteriores indicavam que Carlos havia descoberto irregularidades nos relatórios financeiros da empresa onde trabalhava. Ele mencionava em e-mails a necessidade de corrigir esses números, mas as respostas que recebia eram evasivas. Não havia detalhes exatos nas mensagens sobre o que ele havia encontrado, mas era o suficiente para Priscila suspeitar que se tratava de algo muito sério. As últimas mensagens de Janaína pareciam cada vez mais desesperadas. Era evidente que ela estava tentando controlar algo antes que fugisse de suas mãos. E agora, Priscila não conseguia parar de pensar: será que a morte de seu pai realmente foi um ataque cardíaco repentino? Ou será que ele foi silenciado, como Janaína sugeriu naquela primeira mensagem? Priscila ficou ali, parada, processando tudo. A sensação de que algo estava profundamente errado crescia a cada minuto. Seu pai não tinha morrido por acaso. Não podia ter sido só uma coincidência. Aquela mensagem, aquela ameaça, tudo apontava para algo maior, algo sombrio. Com uma mistura de medo e determinação, Priscila decidiu que precisava de ajuda. Essa investigação estava ficando perigosa, e ela sabia que mexer com uma família tão poderosa não era brincadeira. Foi então que ela decidiu contratar um detetive particular. Ela precisava de alguém com experiência, alguém que pudesse investigar a vida dos Costa sem levantar suspeitas e, mais importante, que soubesse lidar com informações sensíveis. Ela encontrou um renomado detetive em quem confiava, alguém discreto e eficiente. O detetive começou a investigar as conexões entre Janaína e Paulo Costa e o que poderia ter levado Carlos a ser ameaçado. Enquanto isso, Priscila tentava manter sua rotina normal no trabalho, mas era quase impossível. Cada vez que ela pensava no pai, sentia uma mistura de dor e raiva.
Raiva por não ter percebido antes que algo estava errado. Raiva por não ter tido a chance de protegê-lo ou ao menos se despedir direito. Aquelas mensagens eram uma bomba prestes a explodir, e Priscila estava determinada a descobrir a verdade, mesmo que isso trouxesse consequências terríveis. Poucos dias depois, o detetive entrou em contato com Priscila. Ele tinha descoberto algo importante. As investigações iniciais mostraram que Paulo Costa, embora fosse o rosto público da empresa, delegava a maior parte das responsabilidades financeiras para Janaína. Ela cuidava das finanças de maneira quase exclusiva, decidindo o que entrava e o que saía das contas. Isso por si só não era ilegal, mas indicava que Janaína tinha muito mais controle sobre os negócios do que qualquer pessoa imaginava. Além disso, o detetive descobriu que havia uma série de movimentações financeiras suspeitas nos últimos anos. Dinheiro que deveria ter sido destinado a projetos e investimentos da empresa estava desaparecendo, transferido para contas no exterior. E quem estava responsável por cuidar desses relatórios financeiros? Carlos. Priscila começou a ligar os pontos. Seu pai provavelmente havia descoberto essas irregularidades e estava preparando um relatório para levar até Paulo. Mas antes que pudesse fazer isso, Janaína entrou em cena. Ela sabia que, se Carlos revelasse o que estava acontecendo, tudo iria desmoronar. O esquema de desvio de dinheiro poderia destruir não só a reputação de Paulo e de sua empresa, mas também colocaria Janaína diretamente na linha de fogo. E ela não podia permitir que isso acontecesse. O que Priscila não conseguia entender completamente era o papel de Paulo nisso tudo. Ele sabia do que sua esposa estava fazendo? Ele estava envolvido ou era apenas mais uma vítima das manipulações de Janaína? O detetive acreditava que Paulo poderia não estar ciente dos detalhes financeiros. Apesar de ser o chefe da empresa, ele confiava cegamente em Janaína para lidar com as finanças. Mas Priscila não podia descartar a possibilidade de Paulo estar envolvido. Afinal, era a empresa dele, e ele era o homem que comandava tudo. A essa altura, ela sabia que não podia confiar em ninguém daquela família. O detetive sugeriu que Priscila se infiltrasse mais profundamente na vida dos Costa para obter provas concretas. Ela precisava de algo mais do que apenas as mensagens ameaçadoras para levar Janaína à justiça. Se conseguisse evidências claras dos desvios financeiros, poderia conectar isso diretamente à morte de seu pai. A ideia era arriscada, mas Priscila estava disposta a fazer o que fosse necessário. Foi então que ela decidiu tomar uma atitude ousada: conseguiu um emprego como empregada na mansão da família Costa. Seria a oportunidade perfeita para observar tudo de perto, sem levantar suspeitas. Como uma simples empregada, ninguém prestaria muita atenção nela. E, a partir dali, ela poderia investigar as finanças da família, seus segredos e, mais importante, descobrir quem realmente estava envolvido na morte de seu pai. A ideia de trabalhar lá parecia impensável para a maioria das pessoas. A mansão era imensa, um símbolo do poder e da riqueza dos Costa. Paulo Costa, o homem de negócios, e Janaína, sua misteriosa esposa, viviam cercados de luxo. Para alguém de fora, a vida deles parecia perfeita. Porém, Priscila sabia que havia muito mais escondido sob a superfície brilhante daquela vida. Havia segredos sombrios, e ela estava determinada a desenterrá-los. Conseguir um emprego não foi difícil. Mansões como aquela sempre precisavam de novos funcionários para cuidar de tudo. Uma recomendação discreta, uma entrevista simples, e logo Priscila estava contratada. Ninguém desconfiou. Ela era apenas mais uma jovem em busca de trabalho, tentando ganhar a vida. Afinal, quem imaginaria que uma simples empregada teria algo contra aquela família? Mas para Priscila, aquilo não era só um emprego. Era uma missão pessoal. Quando colocou o uniforme pela primeira vez, sentiu uma mistura de medo e determinação. Sabia que precisava se manter calma, agir como qualquer outra funcionária. Seu plano dependia de sua capacidade de se misturar, de ser invisível. Não podia cometer erros. Se alguém descobrisse sua verdadeira identidade ou motivo de estar ali, poderia ser perigoso. No início, tudo parecia tranquilo. A rotina da mansão era intensa,
mas os outros empregados aceitaram sem fazer muitas perguntas. Havia várias pessoas trabalhando ali, cozinheiros, jardineiros, seguranças e, claro, outras empregadas. Todos tinham suas funções e a casa, apesar de ser um lugar impressionante, funcionava quase como uma máquina, onde cada peça sabia exatamente o que fazer. Priscila observava tudo. Mesmo nos primeiros dias, ela percebeu como Janaína controlava tudo à sua volta. Era uma mulher elegante e poderosa, sempre ocupada organizando eventos, controlando as finanças e mantendo uma aparência impecável. Paulo, seu marido, estava frequentemente ausente, envolvido com os negócios. Quando estava em casa, parecia ser apenas mais uma presença discreta, quase irrelevante. A mansão, apesar de ser dele no papel, era claramente o domínio de Janaína. Priscila sabia que, para conseguir o que queria, teria que ser paciente. Ela não podia simplesmente sair perguntando sobre o que aconteceu com seu pai ou tentar bisbilhotar os documentos da casa de uma hora para outra. Ela precisava esperar o momento certo. E enquanto isso, se familiarizava com os corredores da mansão, com as rotinas dos Costa, e com os pequenos segredos que os funcionários conheciam, mas não ousavam compartilhar. A mansão era enorme, cheia de quartos, salas de estar, uma biblioteca que parecia saída de um filme, e um escritório onde Janaína passava boa parte de seu tempo. Esse escritório, em particular, chamava a atenção de Priscila. Era onde Janaína guardava papéis importantes, fazia reuniões privadas e, provavelmente, onde Carlos, seu pai, havia descoberto algo que não deveria. As primeiras semanas foram marcadas pela adaptação. Priscila precisava agir com naturalidade, limpar os quartos, ajudar na cozinha, e principalmente, ficar longe de qualquer suspeita. Mas, em silêncio, ela prestava atenção a cada detalhe. O que ela observava não eram apenas as rotinas da casa, mas também as interações entre as pessoas. Janaína, por exemplo, era uma chefe implacável. Sua postura elegante escondia um comportamento frio, quase cruel. Qualquer erro de um empregado resultava em uma bronca humilhante, e ela parecia sentir prazer em mostrar seu poder. Certa vez, Priscila testemunhou um desses momentos. Uma das empregadas mais antigas havia quebrado uma taça durante um jantar. O barulho foi pequeno, mas o suficiente para que Janaína se levantasse da mesa, olhasse para a mulher com desprezo e a repreendesse na frente de todos os convidados, como se ela fosse um objeto quebrado, descartável. Aquilo deixou claro para Priscila o tipo de pessoa com quem estava lidando. Janaína era impiedosa, alguém que não hesitaria em fazer qualquer coisa para manter sua posição de poder. Com o passar dos dias, Priscila começou a notar outros padrões. Janaína frequentemente recebia visitas de advogados e pessoas do mundo dos negócios, sempre em encontros discretos, fechados. Essas reuniões aconteciam no escritório, e Priscila fazia questão de estar por perto, fingindo limpar os corredores, para tentar ouvir algo. Ela percebia que havia uma tensão no ar, algo que Janaína tentava esconder, mas que era visível em pequenos detalhes, uma conversa interrompida quando alguém se aproximava, documentos guardados às pressas. Um dos momentos mais tensos aconteceu durante uma das festas que Janaína organizava com frequência. A mansão estava cheia de convidados da alta sociedade, todos rindo, bebendo e ostentando suas riquezas. Priscila estava servindo os drinks quando, sem querer, derramou vinho no vestido de Janaína. O silêncio que seguiu foi esmagador. Todos os olhos se voltaram para Priscila e para a anfitriã. Janaína não escondeu sua raiva. Ela se virou lentamente, seu rosto sem expressão, mas os olhos cheios de fúria. Priscila já esperava ser humilhada ali mesmo, na frente de todos. Mas, de repente, algo dentro dela mudou. Em vez de pedir desculpas desesperadamente como todos os outros empregados fariam, ela ficou parada, encarando Janaína com uma calma inesperada. Por um segundo, a sala inteira pareceu parar. E então, em voz baixa, mas firme, Priscila disse algo que pegou Janaína de surpresa. Eu sei mais do que você imagina. Janaína ficou congelada. Foi só por um instante, mas Priscila viu a expressão de choque cruzar seu rosto antes que ela voltasse a controlar suas emoções.
Sem dizer mais nada, Janaína deu as costas e saiu da sala, deixando os convidados confusos e cochichando entre si. Aquele pequeno confronto marcou um ponto de virada. Priscila percebeu que, mesmo com todo o poder que Janaína exalava, ela tinha medo de algo. Havia algo que ela estava desesperadamente tentando esconder, algo que poderia destruir a fachada perfeita que ela tanto se esforçava para manter. E Priscila estava determinada a descobrir o que era. Nos dias seguintes, as coisas ficaram mais tensas. Priscila continuava seu trabalho, mas sabia que agora estava sendo observada mais de perto. Ela tinha cutucado a fera, e isso era perigoso. Mas, ao mesmo tempo, sabia que estava mais perto da verdade do que nunca. O ambiente na mansão, sempre impecável e controlado, parecia começar a desmoronar aos poucos. E Priscila, mesmo em meio a todo o perigo, sentia que estava no caminho certo. Cada dia que passava, ela se aproximava mais do objetivo, expor a verdade sobre Janaína e Paulo Costa e, finalmente, fazer justiça pela morte de seu pai. A noite estava iluminada pelas luzes luxuosas da mansão dos Costa. O evento era grandioso, como sempre. Pessoas bem vestidas, conversas cheias de sorrisos e taças de vinho nas mãos. Priscila, agora já familiarizada com a rotina da casa, andava de um lado para o outro com uma bandeja de drinks, mantendo-se discreta. Ela tinha uma missão naquela festa: observar, escutar, encontrar algo que pudesse ser útil em sua busca por respostas. Enquanto circulava entre os convidados, Priscila não podia deixar de notar a presença dominante de Janaína Costa. Ela era o centro de tudo. Com um vestido impecável e um ar de superioridade que fazia as pessoas ao seu redor quase se curvarem, Janaína controlava a festa com um simples olhar. Era impressionante o poder que ela exalava, o respeito quase forçado que as pessoas pareciam ter por ela. Todos queriam estar ao lado dela, queriam agradá-la. Mas Priscila sabia que, por trás daquele sorriso falso e daquela postura elegante, havia algo muito mais sombrio. A festa continuava, com risadas ecoando pelas paredes luxuosas da mansão, enquanto garçons passavam com bandejas cheias de canapés e taças de vinho. Priscila, em sua função de empregada, servia as bebidas sem chamar atenção, mas seus olhos estavam sempre atentos, buscando qualquer pista, qualquer deslize. Ela sabia que ali, em meio àquele luxo, Janaína escondia segredos. Foi então que o incidente aconteceu. Priscila, equilibrando uma bandeja cheia de taças de vinho tinto, foi surpreendida por um convidado distraído que esbarrou nela ao passar. A bandeja balançou, e em um piscar de olhos, uma das taças virou em direção à dona da festa. O líquido vermelho escuro derramou sobre o vestido caro de Janaína, manchando o tecido impecável. O silêncio foi imediato. Todos os olhares se voltaram para Janaína e, em seguida, para Priscila. A tensão no ar era palpável. Janaína, inicialmente, não disse nada. Ela olhou para o próprio vestido, com as manchas ainda escorrendo, e depois ergueu os olhos lentamente para Priscila. O que se seguiu foi um dos momentos mais intensos que Priscila já tinha vivido. Ela sabia que deveria pedir desculpas imediatamente, baixar a cabeça, agir como qualquer outra funcionária faria naquela situação. Era o que esperavam dela. Mas, em vez disso, algo dentro de Priscila se rebelou. Talvez fosse o cansaço de manter sua verdadeira intenção escondida por tanto tempo, ou a raiva que sentia por Janaína estar diretamente envolvida na morte de seu pai. De repente, ela não queria mais se esconder, não queria mais ser invisível. Janaína, com seu rosto imóvel de indignação e controle, deu um passo à frente, claramente preparada para humilhar Priscila diante de todos. As palavras estavam prestes a sair de sua boca quando Priscila, contra todas as expectativas, falou primeiro. Desculpe pelo vestido, Priscila começou, mantendo a voz baixa, mas firme. Mas, sabe, eu acho que existem coisas bem mais difíceis de limpar do que uma simples mancha de vinho, não é, dona Janaína? A frase ficou suspensa no ar, e, por um breve momento, Priscila pôde ver algo que raramente alguém via, Janaína completamente sem palavras. Aquela mulher, sempre tão no controle, sempre tão calculada, hesitou. Foi uma pausa curta, talvez de um segundo,
mas o suficiente para Priscila entender que havia tocado em algo profundo. Os convidados em volta, confusos, não entenderam o que estava acontecendo. Para eles, parecia apenas uma troca tensa entre uma empregada desastrada e uma patroa irritada. Mas Priscila sabia que havia algo mais naquela troca de olhares. Ela viu, nos olhos de Janaína, uma faísca de medo. Por um breve momento, Janaína não era a mulher imponente, a anfitriã poderosa que controlava tudo à sua volta. Ela era alguém que havia sido desafiada. E ela sabia exatamente sobre o que Priscila estava falando, mesmo que ninguém mais na sala soubesse. Janaína se recompôs rapidamente. O silêncio foi quebrado por uma risada forçada de um dos convidados, e logo a conversa voltou a fluir ao redor delas. Mas Priscila não conseguiu desviar o olhar de Janaína, que agora parecia muito mais calculista. Ela não disse nada em resposta à provocação de Priscila. Em vez disso, com um sorriso tenso, sinalizou para uma das outras empregadas que viesse limpar a bagunça e saiu da sala. Priscila, ainda com a bandeja nas mãos, sentiu seu coração disparar. Ela tinha acabado de desafiar a mulher que acreditava ser responsável pela morte de seu pai. Sabia que aquilo era arriscado, que poderia ter consequências. Mas, ao mesmo tempo, sentiu um alívio. Pela primeira vez desde que começou aquela missão, Priscila havia saído da posição de vítima silenciosa e se colocado diretamente no caminho de Janaína. Agora, as coisas estavam diferentes. Enquanto a festa continuava, Priscila ficou de lado, observando tudo com mais cuidado. Janaína não voltou imediatamente, o que só aumentou a sensação de que algo havia mudado. Para os convidados, a noite seguiu normalmente, mas Priscila sabia que, a partir daquele momento, as coisas não seriam mais as mesmas. Ela havia feito sua jogada. Agora, só restava esperar para ver como Janaína responderia. No fundo, Priscila sabia que tinha dado um grande passo. Até então, sua infiltração na casa dos Costa tinha sido discreta, silenciosa. Ela estava lá para observar, colher informações e não chamar atenção. Mas agora, com aquele pequeno confronto, ela havia mudado o jogo. Janaína sabia que Priscila sabia de algo. Talvez não soubesse o quanto, mas a semente da dúvida estava plantada. Nas horas seguintes, Priscila continuou seu trabalho na festa, mas seu pensamento estava em Janaína. O que aquela mulher faria agora? Ela era poderosa, influente, e provavelmente não deixaria uma provocação dessas passar despercebida. Priscila se perguntava se tinha cometido um erro, se havia sido impulsiva demais. Mas, ao mesmo tempo, sentia que aquele confronto era necessário. Ela precisava mostrar que não estava ali para ser apenas uma espectadora. Ela estava em busca de justiça, e não iria parar até conseguir. Quando a festa terminou e os convidados começaram a ir embora, Priscila finalmente teve um momento para respirar. Caminhou até a cozinha, onde os outros empregados estavam guardando os utensílios e limpando o que restou da noite. Eles não sabiam o que tinha acontecido, claro. Para eles, Janaína era apenas uma patroa difícil, e Priscila tinha tido azar de derramar vinho no vestido dela. Mas para Priscila, aquele derramamento de vinho tinha sido mais do que um acidente. Era o início de algo maior. Ela sentia isso. Agora, mais do que nunca, sabia que estava no caminho certo. Os dias seguintes à festa passaram em um silêncio tenso na mansão dos Costa. Depois do pequeno confronto entre Priscila e Janaína, a atmosfera parecia ter mudado. Janaína, que sempre caminhava com uma confiança inabalável, agora parecia um pouco mais cautelosa. Seus olhares eram mais demorados, como se tentasse medir cada um ao seu redor, certificando-se de que tudo estava sob controle. Mas Priscila sabia que, no fundo, havia plantado uma semente de incerteza naquela mulher poderosa. Priscila também sabia que o confronto na festa tinha colocado um alvo em suas costas. Agora, mais do que nunca, precisava ser cuidadosa. Ela já não era mais uma simples empregada invisível aos olhos de Janaína. Havia se tornado uma ameaça. E Janaína era o tipo de pessoa que eliminava ameaças sem pensar duas vezes. Porém, Priscila tinha algo que a mantinha firme, estava perto de descobrir a verdade.
Ela podia sentir. A chave para tudo estava no escritório de Janaína. Priscila tinha certeza disso. Era ali que a mulher passava a maior parte do tempo, lidando com documentos importantes, sempre atrás de portas fechadas. Paulo, o marido, parecia um coadjuvante em sua própria casa. Ele mal aparecia, e quando o fazia, era sempre de forma distante, quase desconectado da realidade ao seu redor. A verdade é que Paulo parecia confiar cegamente na esposa. E foi essa confiança que o cegou para o que realmente estava acontecendo. No entanto, Priscila não podia simplesmente invadir o escritório e começar a vasculhar. Ela precisava de um momento perfeito, um em que Janaína estivesse ocupada, longe da mansão, e o escritório estivesse desprotegido. A oportunidade surgiu quando Janaína anunciou que viajaria para uma conferência de negócios no final da semana. Seria uma viagem de 2 dias, o que significava que, por um breve período, a casa estaria sem sua presença vigilante. Priscila sabia que essa era a chance que estava esperando. Quando Janaína partiu, Priscila se preparou. Naquela noite, após o fim do expediente, esperou até que todos os outros empregados fossem dormir. Com a casa mergulhada em silêncio, ela se dirigiu ao escritório. A porta estava trancada, como de costume, mas isso não a impediu. Tinha feito um favor ao jardineiro algumas semanas atrás e, em troca, conseguiu uma cópia das chaves da casa, incluindo a do escritório. Era um risco enorme, mas estava disposta a correr. Assim que entrou, Priscila sentiu um arrepio na espinha. O escritório era grande, com móveis de madeira escura e uma sensação quase opressora de poder. As estantes eram cheias de livros e pastas organizadas meticulosamente. Mas o que chamava sua atenção era a mesa de Janaína. Era ali que ela guardava os documentos importantes. Priscila sabia que, se seu pai tinha descoberto algo, estaria em algum lugar naquela mesa. Com mãos trêmulas, ela começou a abrir gavetas, vasculhando pastas e envelopes. A maioria dos documentos era rotineira, contratos, relatórios de vendas, documentos de imóveis. Mas, depois de alguns minutos de busca frenética, Priscila encontrou algo que fez seu coração disparar. Era uma pasta com o nome Contabilidade escrito de forma discreta. Quando a abriu, encontrou uma série de relatórios financeiros que pareciam, à primeira vista, perfeitamente normais. Mas, conforme folheava as páginas, algo saltou aos seus olhos. Em um dos relatórios, havia uma série de transações que não faziam sentido. Grandes somas de dinheiro estavam sendo transferidas para contas no exterior, sem nenhum motivo aparente. Não havia registros de onde aquele dinheiro vinha ou para onde estava indo, apenas códigos bancários que indicavam que o dinheiro estava saindo diretamente das empresas de Paulo Costa. Priscila continuou a vasculhar a pasta e, no fundo, encontrou o que parecia ser uma cópia de um e-mail. O destinatário era Carlos, seu pai. Na mensagem, alguém exigia que Carlos alterasse os relatórios financeiros antes de entregá-los a Paulo, o que significava que ele tinha descoberto o esquema de desvio de dinheiro. E mais chocante ainda, a assinatura no final do e-mail era de Janaína Costa. A verdade bateu em Priscila com a força de um soco. Seu pai havia descoberto os desvios financeiros e, por isso, foi ameaçado. Janaína tinha silenciado Carlos antes que ele pudesse revelar a verdade para Paulo. Aquilo explicava tudo. O comportamento distante de seu pai nos meses que antecederam sua morte, as mensagens ameaçadoras no celular. Ele estava prestes a expor o esquema de desvio de dinheiro de Janaína e pagou com a vida por isso. Priscila mal podia acreditar no que estava lendo. Janaína não estava apenas roubando do próprio marido, ela havia sido diretamente responsável pela morte de Carlos. A raiva que Priscila sentiu naquele momento era avassaladora. Por meses, ela carregou a dor da perda do pai, sem respostas, sem saber por que aquilo havia acontecido. Agora, finalmente, ela tinha a verdade em suas mãos. Mas ela sabia que não bastava apenas descobrir o que aconteceu. Precisava de provas concretas para expor Janaína, para garantir que ela pagasse pelos crimes que cometeu. O desvio de dinheiro era enorme, mas Priscila sabia que as pessoas poderosas encontravam maneiras de se safar de crimes financeiros.
O que realmente a condenaria seria a ligação direta com a morte de Carlos. Foi então que Priscila se lembrou de uma coisa: o celular do seu pai. Ainda havia a mensagem de voz que ele recebeu pouco antes de morrer. Priscila nunca teve coragem de ouvir aquela mensagem, mas sabia que esse era o momento. Com o coração apertado, ela tirou o telefone de sua bolsa, colocou os fones de ouvido e abriu a caixa postal. A voz de Janaína encheu seus ouvidos. Carlos, se você não apagar esses registros, não vai ver o sol nascer amanhã. Isso é sério. Cuidado com o que você faz. A ameaça era clara. Janaína havia deixado claro que seu pai não passaria daquela noite se não obedecesse às suas ordens. E agora, Priscila tinha a prova definitiva. Ela desligou o celular e ficou em silêncio por alguns minutos, absorvendo tudo o que tinha descoberto. A revelação era chocante, mas, ao mesmo tempo, libertadora. Ela finalmente sabia a verdade. Janaína havia traído não só Paulo, roubando dinheiro da empresa, mas também tirado a vida de seu pai para proteger seus próprios interesses. Agora, Priscila tinha todas as peças do quebra-cabeça. Ela não sabia ainda como confrontaria Janaína ou como levaria essas informações à justiça, mas uma coisa era certa: a mulher que destruiu sua família pagaria pelo que fez. Naquela tarde, o silêncio na mansão dos Costa parecia mais pesado do que nunca. Janaína havia voltado de sua viagem, sem suspeitar que Priscila tinha estado no escritório durante sua ausência. A casa estava em seu ritmo normal, com os empregados cumprindo suas tarefas e Paulo Costa em uma de suas habituais reuniões de negócios. Mas Priscila sabia que aquele dia seria diferente. Ela estava pronta para confrontar Janaína, e o momento certo estava se aproximando. Com a prova dos desvios financeiros e a gravação da ameaça contra seu pai, Priscila já não precisava mais agir nas sombras. Sabia que Janaína estava por trás de tudo, e agora tinha as evidências para derrubá-la. Mas, mais do que as provas, ela queria ouvir da boca de Janaína a verdade sobre o que aconteceu com seu pai. Ela queria que Janaína admitisse, sem rodeios, que tinha sido responsável pela morte de Carlos. Só assim, Priscila sentiria que a justiça realmente começaria a ser feita. O confronto aconteceu no fim da tarde, quando Paulo já havia voltado de sua reunião. Priscila esperou até que ele estivesse no escritório principal da casa, junto com Janaína. Estava decidida a colocar todas as cartas na mesa e, para isso, precisava que Paulo estivesse presente. Ele tinha que ouvir a verdade, entender o quanto havia sido enganado pela mulher com quem estava casado. Priscila respirou fundo e entrou no escritório. Paulo, ao vê-la, estranhou sua presença ali. Afinal, ela era apenas uma empregada, não deveria estar entrando em seu espaço pessoal sem ser chamada. Mas Janaína, ao notar a expressão de Priscila, soube imediatamente que algo estava errado. Seu olhar se estreitou, e a confiança que ela normalmente exibia pareceu vacilar por um breve momento. Precisamos conversar, Priscila começou, sua voz firme, mas sem elevar o tom. Ela queria manter o controle, mesmo sabendo que a conversa logo explodiria. Eu sei de tudo. Paulo franziu a testa, confuso. Tudo o quê? Do que você está falando? Ele olhou para Janaína, como se esperasse que ela explicasse o que estava acontecendo, mas Janaína permaneceu em silêncio. Ela sabia do que Priscila estava falando, e a tensão no ar aumentava a cada segundo. Eu sei o que você fez com meu pai, Janaína, continuou Priscila, agora focando diretamente nela. Sei sobre o desvio de dinheiro. Sei que ele descobriu as fraudes nas finanças da empresa. E sei que você o ameaçou, o silenciou, antes que ele pudesse expor o que estava acontecendo. O silêncio na sala era esmagador. Paulo ficou paralisado, processando aquelas palavras. Ele olhou para Janaína, esperando uma negação, uma explicação, algo que aliviasse a tensão que havia se instalado no ambiente. Mas Janaína não disse nada. Seu rosto, geralmente impassível, começou a mostrar sinais de nervosismo. Priscila continuou, agora com mais confiança. Eu tenho os documentos, as transações bancárias que você escondeu, e também a gravação da sua voz.
A gravação em que você ameaça meu pai, dizendo que ele não veria o sol nascer se não obedecesse. Ele morreu naquela noite, Janaína. E agora eu sei por quê. Foi nesse momento que Janaína finalmente se mexeu. Ela se levantou da cadeira, a expressão controlada se transformando em algo mais sombrio. Seus olhos, antes calculistas, agora estavam cheios de uma mistura de raiva e desespero. Ela sabia que Priscila tinha o controle da situação, e isso a estava levando ao limite. Você acha que vai me destruir com essas provas? Janaína disse, com um tom ácido. Você não sabe do que eu sou capaz. Ninguém vai acreditar em uma empregada, em alguém como você. Paulo, até então em choque, finalmente se manifestou. Janaína, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Você fez o que ela está dizendo. Isso é verdade? Sua voz estava cheia de incredulidade. Ele queria ouvir uma explicação, uma justificativa, qualquer coisa que desmentisse aquela acusação. Janaína soltou uma risada amarga, uma risada que soava quase desesperada. Você realmente não sabe de nada, não é, Paulo? Ela deu alguns passos em direção ao marido, seus movimentos rápidos, cheios de frustração. Você sempre foi um idiota. Nunca percebeu o que acontecia debaixo do seu próprio nariz. Eu controlei tudo, todos esses anos. Todo o seu império, todas as suas finanças eram minhas. E quando Carlos ameaçou expor isso, eu fiz o que tinha que fazer. Ele não ia destruir tudo o que eu construí. O silêncio voltou a cair sobre a sala, mas desta vez era diferente. Era pesado, sufocante. Paulo olhava para Janaína como se não a reconhecesse mais. A mulher com quem ele havia se casado, que ele achava que conhecia tão bem, agora estava confessando, sem remorso, que havia manipulado tudo e tirado a vida de um homem para proteger seus interesses. Priscila continuava em silêncio, observando cada palavra, cada movimento. Ela sabia que tinha que deixar Janaína falar, se entregar completamente. O que veio a seguir foi ainda mais chocante. Eu nunca precisei de você, Paulo, continuou Janaína, sua voz carregada de veneno. Eu te usei. Usei o seu nome, o seu dinheiro. Tudo isso, ela fez um gesto vago para o escritório luxuoso, é meu. E eu não ia deixar ninguém tirar isso de mim. Nem Carlos, nem você, nem ninguém. Paulo estava branco, ainda sem palavras. Ele parecia tentar processar o que acabará de ouvir, mas era evidente que estava completamente devastado. Janaína, que até então parecia uma esposa fiel e dedicada, estava confessando não apenas os crimes financeiros, mas o desprezo total que sempre teve por ele. Tudo o que eles construíram juntos era uma farsa, e agora a verdade estava escancarada. Enquanto Janaína despejava sua confissão explosiva, Priscila, com o celular discretamente no bolso, gravava tudo. Cada palavra. Cada confissão. Aquilo era a prova final que precisava. A gravação de voz que tinha era forte, mas a confissão que Janaína acabará de fazer, na frente de Paulo, seria o golpe definitivo. Não havia mais como Janaína escapar. Quando Janaína finalmente terminou de falar, a sala caiu em um silêncio mortal. Paulo, ainda processando a magnitude da traição, olhou para Priscila com um olhar vazio. Ele finalmente entendeu. Tudo fazia sentido agora. Priscila sabia que o momento havia chegado. Sem dizer uma palavra, ela saiu do escritório, deixando Paulo e Janaína para trás. Ela não precisava de mais nada. Nos dias que se seguiram à confissão explosiva de Janaína, a vida na mansão dos Costa mudou completamente. O que antes era um lugar de luxo e poder, agora estava mergulhado em silêncio e tensão. A polícia chegou rapidamente após Priscila levar as gravações como prova, e a queda de Janaína foi tão rápida quanto devastadora. Priscila tinha feito o que se propôs a fazer. Seu pai, Carlos, finalmente teria justiça. Mas a sensação de vitória era amarga. A verdade que ela tanto lutou para descobrir não trouxe alívio imediato, mas sim um peso ainda maior. Ver Janaína ser presa e levada pela polícia não apagava a dor que seu pai havia sofrido, nem os meses de luto que ela e sua família enfrentaram.
Mas, mesmo assim, era o passo que precisava ser dado. Era o fechamento de um ciclo. Naquele dia, enquanto via Janaína sendo escoltada para fora da mansão, algemada e com o olhar ainda cheio de uma fúria silenciosa, Priscila soube que seu objetivo havia sido alcançado. As câmeras de televisão estavam do lado de fora, jornalistas lutando por um vislumbre da mulher que, até então, era vista como uma socialite poderosa e intocável. Agora, todos sabiam da verdade. Janaína Costa era uma fraude, uma criminosa que não só desviou milhões da empresa do marido, mas também foi capaz de mandar matar alguém para proteger seus segredos. A vida que ela construiu à base de mentiras e manipulação estava desmoronando, e não havia mais nada que ela pudesse fazer para evitar isso. Paulo, por outro lado, estava uma sombra do homem que um dia fora. Depois da confissão de sua esposa e da prisão, ele parecia ter perdido completamente o rumo. O choque da traição e a dor de descobrir que toda sua vida foi construída sobre mentiras o devastaram. Ele passou dias isolado, sem falar com ninguém, trancado no escritório que antes era o domínio de Janaína. Ali, ele revivia cada momento, tentando entender como não percebeu nada. O homem que sempre acreditou ter controle sobre seus negócios e sua vida agora estava perdido, tentando encontrar algum sentido em meio ao caos. Priscila, apesar de tudo, não sentia raiva de Paulo. Ele também havia sido uma vítima nas mãos de Janaína. Ao longo do processo de investigação, ela passou a ver que Paulo era alguém que confiava demais em quem estava ao seu redor, sem perceber que essa confiança o tornava vulnerável. Ela o via como alguém que, assim como ela, havia sido enganado por uma mulher disposta a qualquer coisa para manter o controle. Paulo pode não ter sido diretamente responsável pela morte de Carlos, mas sua omissão e falta de percepção permitiram que Janaína agisse impunemente. A prisão de Janaína não foi o fim imediato de tudo. O processo legal seria longo, e Paulo, agora ciente de toda a extensão dos crimes de sua esposa, não teve escolha a não ser cooperar com as investigações. A empresa, que antes era uma das mais respeitadas da cidade, estava à beira de um colapso. Investidores estavam se afastando, ações despencando, e o nome dos Costa estava destruído na mídia. Janaína seria julgada por desvio de dinheiro, fraude e, acima de tudo, pela morte de Carlos. Enquanto tudo isso acontecia, Priscila sabia que precisava seguir em frente. Ela não tinha mais motivos para continuar naquela casa. Sua missão estava cumprida. Arrumou suas poucas coisas e saiu pela porta dos fundos da mansão, sem olhar para trás. Não era o fim que imaginava quando começou sua jornada, mas era o fim que precisava. De alguma forma, ela sabia que seu pai agora poderia descansar em paz. Mas, antes de sair definitivamente da vida dos Costa, Paulo pediu para vê-la. Ele estava diferente. O homem arrasado que Priscila tinha visto nos últimos dias parecia ter recuperado um pouco de sua força, embora ainda fosse evidente o peso do que havia acontecido. Quando Priscila entrou no escritório para encontrá-lo, Paulo a olhou com uma mistura de gratidão e culpa. Ele sabia que, sem Priscila, nunca teria descoberto a verdade sobre sua esposa. Ao mesmo tempo, sabia que o preço por essa verdade foi alto demais. Eu não sei como te agradecer, Paulo começou, sua voz pesada. Você trouxe a verdade à tona, mas eu me sinto responsável por tudo isso. Se eu tivesse prestado mais atenção, se tivesse percebido antes. Sua voz falhou por um momento. Priscila permaneceu em silêncio por um tempo, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Paulo, você também foi uma vítima. Você confiava nela. E eu entendo isso. Mas agora, o que importa é que a verdade saiu. Meu pai pode finalmente descansar. E você ainda tem uma vida pela frente. Tem uma chance de começar de novo. Paulo assentiu lentamente, ainda processando suas próprias emoções. Eu quero fazer as coisas de forma diferente agora, Priscila. Quero usar o que sobrou para fazer algo bom, algo que realmente faça diferença. E eu gostaria que você fizesse parte disso. A proposta pegou Priscila de surpresa. Ela não esperava que Paulo quisesse sua ajuda depois de tudo o que aconteceu.
Mas, ao mesmo tempo, via naquilo uma oportunidade de transformar toda a dor que passou em algo positivo. Trabalhar com Paulo em um novo projeto, algo que ajudasse outras pessoas, poderia ser o começo de um novo capítulo para ambos. Ela pensou no pai, em como ele sempre lhe ensinou a ser justa, a lutar pelo que acreditava ser certo. Talvez essa fosse a forma de honrar sua memória. Algumas semanas depois, Paulo anunciou que estava se afastando dos negócios e que a empresa seria completamente reestruturada. Paulo estava tentando recomeçar sua vida, apesar de tudo o que tinha passado. Depois de descobrir que sua esposa, Janaína, estava diretamente envolvida na morte de Carlos, o pai de Priscila, ele se sentiu destruído, mas também decidido a mudar. Ele se perguntou como havia sido tão cego durante todos esses anos, mas, ao invés de se entregar ao desespero, decidiu transformar a dor em algo útil. Fundou duas ONGs, uma dedicada ao resgate de animais de rua e outra voltada para ajudar pessoas em situação de rua. Era sua forma de fazer as pazes consigo mesmo, de tentar compensar o mal que, de certa forma, ele permitiu que acontecesse ao lado dele por tanto tempo. Priscila, com toda a sua paixão por animais, assumiu a frente da ONG para resgatar e cuidar dos bichos. Ela abraçou a causa com todo o coração. Sua dedicação a ajudava a encontrar um pouco de paz em meio ao caos que a morte de seu pai tinha trazido. A nova vida de Priscila ao lado de Paulo, agora mais amigos do que nunca, seguia em frente. Eles estavam unidos por uma amizade forte, nascida da dor e da busca por justiça. O tempo passava, e juntos começaram a transformar tragédias pessoais em algo positivo para a sociedade. A outra ONG, que ajudava pessoas em situação de rua, era um novo foco de Paulo. Ele se jogou nesse projeto com a mesma intensidade com que havia se dedicado ao mundo dos negócios no passado. Mas agora, não era movido por ambição ou lucro, e sim pela vontade genuína de fazer o bem. A cada pessoa que ele ajudava a sair das ruas, a cada vida que ele via se reconstruir, sentia que estava finalmente dando algum sentido para os anos que tinha desperdiçado ao lado de Janaína. Ele queria deixar um legado de bondade, algo que fosse maior do que tudo que ele e Janaína haviam construído juntos, e que, no final, se revelou podre. Enquanto isso, Janaína estava presa. Sua nova vida na prisão era um pesadelo constante. Para uma mulher que sempre teve tudo, luxo, poder, status, estar entre quatro paredes, com horários rígidos, regras e sem privilégios, era como uma tortura lenta. Ela nunca foi o tipo de pessoa que se adaptava facilmente a qualquer coisa. Sempre controladora, sempre mandando e desmandando em tudo e todos, Janaína não sabia como lidar com a realidade que agora se impunha sobre ela. Seus dias eram um ciclo repetitivo de amargura, ressentimento e ódio. Ela jurava que um dia sairia de lá, que daria a volta por cima, mas a verdade era que, aos poucos, sua saúde física e mental estavam sendo corroídas. Não havia ninguém por quem ela sentisse carinho ou afeto. Para Janaína, todos ao seu redor eram apenas ferramentas, peças de um jogo que ela manipulava com maestria. Mas ali, na prisão, ela não tinha mais o controle. Era apenas mais uma detenta, sem poder, sem influência. E isso a matava por dentro. Paulo nunca desejou o mal de Janaína. Mesmo depois de descobrir que ela foi a responsável pela morte de Carlos, ele não quis vingança. Ele só queria seguir em frente, recomeçar. Talvez essa fosse a maior diferença entre eles. Enquanto Janaína sempre pensou em destruir quem se colocasse no seu caminho, Paulo buscava reconstruir o que havia sido quebrado. Enquanto ele e Priscila se dedicavam aos projetos das ONGs, a vida na prisão seguia dura para Janaína. As outras detentas, cientes de quem ela era e do que tinha feito, a viam como alvo. As brigas e os confrontos eram constantes, e seu orgulho só piorava as coisas. Não era incomum vê-la envolvida em confusões, tentando impor sua velha postura arrogante, mas sem sucesso. Aos poucos, ela foi se tornando uma figura cada vez mais isolada, rejeitada tanto pelas outras prisioneiras quanto pelos guardas. Ninguém gostava dela, ninguém tinha pena. E então, o inevitável aconteceu. Era um dia comum na prisão. Janaína estava no banheiro, sozinha, tomando banho. O ambiente ali era sempre tenso, e qualquer descuido podia ser fatal.
E foi o que aconteceu. Em um momento, ela escorregou, perdendo completamente o controle de seu corpo. A queda foi brutal. Sua cabeça bateu violentamente contra a pia de mármore, e o impacto foi imediato. A dor foi excruciante, e Janaína, antes tão altiva e confiante, estava agora caída no chão, sangrando e incapaz de se mover. As guardas chegaram rápido, mas não rápido o suficiente. O sangue se espalhava pelo chão enquanto Janaína tentava, sem sucesso, respirar. Não havia mais nada que pudesse ser feito. A mulher que, por tantos anos, manipulou, enganou e destruiu vidas, encontrou um fim cruel, sem glamour, sem ninguém ao seu lado. A morte foi solitária, dolorosa e, talvez, até irônica para quem sempre achou que controlava tudo. Do lado de fora, ninguém sabia o que havia acontecido com Janaína naquele momento. Paulo e Priscila continuavam suas vidas, alheios ao destino trágico que se abateu sobre a mulher que tanto os fez sofrer. Paulo estava mais focado do que nunca em suas ONGs, ajudando pessoas e animais, tentando fazer algo de bom no mundo. Priscila, apesar das cicatrizes que carregava, também estava encontrando sua paz ao transformar a dor em ação positiva. A notícia da morte de Janaína chegou dias depois, mas não causou grande impacto. Para muitos, foi apenas uma nota de rodapé. A mulher que um dia foi temida e respeitada pelos seus contatos, seu dinheiro e sua influência, terminou sozinha, num chão frio de banheiro, sem ninguém para chorar sua perda. Era o fim de uma história que começou com luxos e manipulações, mas que terminou em tragédia e esquecimento. Paulo, ao saber da notícia, apenas suspirou.